Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. Nesta semana, a Petrobras reduziu os preços da gasolina, diesel e gás de cozinha após mudança na política de paridade da empresa. Reduções nas distribuidoras já estão valendo em todo o país, de acordo com o presidente da estatal, Jean Paul Prats. Nesta semana, também, a companhia anunciou o fim da paridade de importação de petróleo e a nova política de preços. No programa de hoje, vamos repercutir esta decisão da Petrobras e a ida do presidente Lula ao Japão para encontros no G7, com a França e também com a Alemanha. O presidente participa de 3 sessões temáticas com a cúpula estendida do G7. Até segunda, o presidente brasileiro terá reuniões também com chefes de estados como da Austrália, da Indonésia e do Vietnã. E a Câmara dos Deputados aprovou na última semana requerimento de urgência do projeto que institui o novo arcabouço fiscal. E agora a proposta poderá ser votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões. A expectativa é que o mérito da propositura seja colocado em votação já na próxima semana. O projeto substitui o teto de gastos implementado em 2016 pelo governo Temer. A proposta é uma das prioridades da equipe econômica do governo Lula. O Revista Brasil TVT repercute a votação do arcabouço fiscal e analisa o pedido da Advocacia Geral da União, que entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, questionando a privatização da Eletrobras. A ação contesta trecho que trata da redução de participação da União nas votações do Conselho da empresa. Conforme a AGU, a lei proibiu que acionistas ou grupo de acionistas exerça poder de voto maior que 10% da quantidade de ações. O Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Sem Terra, o MST, fez um balanço político muito positivo da quarta-feira da reforma agrária, encerrada no último dia 14. De acordo com a organização, nos 4 dias de feira no Parque da Água Branca, na capital paulista, foram comercializados itens trazidos de 1.700 produtores de 24 unidades da federação. No programa de hoje, vamos falar do resultado da feira do MST e a cassação por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral do mandato de Deltan Dallagnol. O ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, acatou o recurso de autoria da Federação Brasil Esperança no Paraná, que reúne PT, PCdoB e PV. E para finalizar, no nosso momento cultural, vamos ter a participação do músico, apresentador e ex-VJ da MTV Brasil, Luiz Thunderbird, que vai falar sobre o legado de Rita Lee para o rock brasileiro. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. O presidente Lula está no Japão para encontros com o G7, França, Alemanha e ONU. Ele participa de 3 sessões temáticas com a cúpula estendida do G7. Até segunda-feira, o presidente brasileiro terá reuniões também com os chefes de Estado da Austrália, Indonésia e do Vietnã. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o professor Reginaldo Nasser, que é professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Professor Reginaldo Nasser, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre essa viagem de Lula. Professor, vamos então repercutir esta viagem do presidente Lula para o encontro no G7. Lembrando aí que o Brasil volta a participar de um encontro como esse após 14 anos. Queria ouvi-lo sobre os impactos e a importância do Brasil retornar a este cenário participando de uma cúpula do G7. Bom, eu acho que tem algumas variáveis aí que convergiram para esse momento, né? A primeira, claro, foi a eleição do presidente Lula, que já é conhecido no meio internacional devido ao seu desempenho, né, durante os 2 primeiros mandatos, que teve uma grande projeção. O Lula sempre
enfatizou a necessidade de um mundo multipolar, incentivou sempre a questão do multilateralismo, né? Então, esse retorno ele é muito significativo. É significativo também porque, nesses 14 anos, aquelas tendências que haviam lá atrás, elas se desenvolveram, elas se expandiram. Que tendência é essa? O crescimento da China, né? Então, de lá para cá, a China, que já vinha despontando, se consolidou com um grande poder mundial na área econômica, política, militar, e isso acirrou a disputa com os Estados Unidos. Decorrente disso, né, um outro, né, bloco, um outro grupo, né, uma outra organização, cresceu muito nesses anos também, que é o BRICS, né, devido, claro, à projeção da China, que acabou puxando para isso. Então, para se ter uma ideia, hoje o BRICS, em termos de PIB, já passou o G7. Então, é claro, o G7 continua sendo um grupo muito importante, as maiores economias do mundo. Mas se nós olharmos em termos de poder relativo, ele diminuiu significativamente. Então, a voz do Lula, nesse contexto, falando a respeito como membro do BRICS, né, como alguém que faz parte do Sul Global, é muito importante estar ali entre o G7, que são os Estados Unidos, na verdade, os seus aliados. Professor, e agora falar de um tema bastante importante, que é Lula participa de um dos painéis sobre insegurança alimentar, né? Algo que assola a nossa população aqui no país, no Brasil, mas também diversos outros países do sul global, né? Também sofrem com essa insegurança alimentar. Queria ouvir o senhor sobre a importância, então, da participação de Lula nesse painel e essa temática dentro do G7. Bom, novamente, acho que tem um tema aí que vem, né, vamos dizer, uma marca nacional, uma marca aqui do Brasil, do Partido dos Trabalhadores, da liderança do Lula, né, que sempre se voltou para esse tema durante os seus governos, governo Dilma também, então, ou seja, os governos do PT, e agora ele retorna com uma grande preocupação, até porque, né, o Brasil retrocedeu nesse aspecto. Todos aquele avanço daqueles anos retrocedeu. Por outro lado, a gente sabe que essa questão não é apenas nacional, é uma questão global. Tem a ver com os mercados internacionais, né? Tem a ver com commodities. E no caso agora específico, o que está acontecendo tem a ver com a guerra da Ucrânia, né? Ucrânia e Rússia são grandes produtores de grãos. E isso tem impactado em vários lugares do mundo. O Oriente Médio, por exemplo, que é a comida básica, o alimento básico é o pão, né, que vem do trigo. E os dois maiores produtores são Ucrânia e Rússia. Também vários países ali da África. Então, isso também mais um tema para dar um elemento, né, uma identidade para esses países do sul global. Que, evidentemente, embora isso repercuta no mundo desenvolvido, obviamente que não é na mesma dimensão, longe disso, né? Então, esse aspecto, creio que caracteriza muito bem a relevância da presença do presidente Lula, como um representante desse sul global, que vai estar ali também Índia e Indonésia, como foi dito. O professor, neste exato momento da conjuntura mundial, muitas mudanças desde a formação lá atrás do G7 para agora, né? Inclusive a gente tem um novo agrupamento com o BRICS. O G7, como era antes, hoje é totalmente diferente, mudou, ele se alinha com o BRICS. Queria lhe ouvir sobre essa questão, professor. Não, acho que, como eu já disse, em termos de poder relativo, ele diminuiu, mas hoje eles estão mais unidos em torno de duas grandes questões, né? A guerra da Ucrânia, quer dizer, há uma aliança muito clara, muito forte dos países do Ocidente, incluindo aí Japão, né, em torno da Ucrânia, né, fornecimento de armas, né,
todo o apoio político, apoiar as sanções contra a Rússia, né? Então, esse aspecto, ele não que ele é novo, mas ele se intensificou essa aliança. Por outro lado, também, há um outro problema, que é a China, né? Então, como os Estados Unidos lidera esse processo, como o Japão está ali, ao lado da China, então tem questões regionais ali, né? De disputa, de influência, histórico isso. Então, isso traz o tema da China também, que vai, sem dúvida nenhuma, aparecer, principalmente em torno de Taiwan. Mas é óbvio que a questão é maior que Taiwan. Mas o que vem um elemento aí complicar tudo isso, e as pessoas, volta e meia, é natural que faça, tenta comparar com Guerra Fria, o mundo bipolar. Eu diria que aqui é um pouco mais complicado. Por quê? Porque se você olhar todas as economias desses 7 países, elas estão muito dependentes da China, elas estão embrincadas com a China. Isso não tinha na Guerra Fria, quer dizer, a economia da União Soviética não tinha essa relação, né? Então, a começar pelos Estados Unidos, passando pelos países europeus, todos têm. Então, é um dilema isso, né? Quer dizer, se opõe a China, a partir dos Estados Unidos, se vê como uma disputa, né? Uma competição entre, a gente chamaria uma coalizão de aliados de cada lado, mas, ao mesmo tempo, depende da China. E a China também, nos últimos tempos, tem mostrado um aspecto que até então não tinha muita relevância, que é o aspecto diplomático, né? A China tem desenvolvido muito esse aspecto, ela teve um sucesso na mediação de um acordo que ninguém imaginava entre a Arábia Saudita e Irã. Então, a China tem entrado ali no Oriente Médio e tem tido iniciativas em relação à guerra da Ucrânia, né? Então, acredito que esse seja também um tema do G7, um tema novo, né? Então, o G7 hoje está alinhado, sem dúvida nenhuma. Mas também não esteve dessa forma em anos anteriores, quando era o Trump. Então, na verdade, embora haja, né, temas em comuns entre os países, por vezes as eleições nesses países, né, Estados Unidos, França, Inglaterra, mudam um pouco a configuração. Então, com a presença do Trump, não havia essa unidade como ocorre hoje. Então, essas questões elas vão aparecendo ao longo aí desses anos, porque teremos eleições nos Estados Unidos, Trump é um dos favoritos, quer dizer, tudo isso vai aparecer de forma implícita ou explicitamente nessas reuniões. Professor, agora trazendo outro tema, gostaria de saber do senhor se ele vai ser um tema central nessa reunião do G7, que é a questão da emergência climática. Brasil e Indonésia, inclusive, vão ter uma reunião bilateral para conversar sobre isso, que são os 2 países que têm, digamos, o potencial natural, né? A Amazônia, as florestas na Indonésia também, de recuperar essa questão da emergência climática, já estão conversando sobre isso. Inclusive, na COP27, houve um compromisso desses países, tantos quanto outros, países mais ricos, né, do norte global, em colaborar com os países pobres para realmente se ter ações práticas contra o aquecimento global. Mas eu gostaria de ouvir do senhor se o senhor acredita que isso vai ser um tema que vai ser destaque ali do G7 e se há uma perspectiva de uma real ação e melhorar esse compromisso do G7 com essa pauta. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o tema vai continuar, porque ele assumiu relevância muito grande nos últimos anos, né? Teve, inclusive, o auge o ano passado, e agora ele deu uma arrefecida em função de vários fatores, né? Um deles é o comentário que a guerra da Ucrânia acaba assumindo, né, a prioridade nisso. Mas, ao mesmo tempo, revela também uma certa decepção
com o posicionamento do Joe Biden, né? Então, quando o Joe Biden estava em processo eleitoral, mesmo no início do seu governo, né, esse era o grande tema que se contrapunha ao Trump, né? É um tema bastante polarizado entre os dois. No entanto, não temos assistido a ações concretas por parte dos Estados Unidos. O episódio aí que chamou toda essa atenção foi na viagem do Lula, quando teve aquela doação irrisória para a Amazônia, né? Eu acho que depois, com toda a viagem do Lula à China, à Rússia, ele aumentou um pouco a doação, né? Inglaterra agora, o rei teve a doação também ao Lula, tal. Então, mas veja, são doações, são coisas pontuais. Então, os europeus, os americanos ainda estão muito a dever nisso, a tudo aquilo que eles falaram, né, sobre a Amazônia, sobre um grande problema global. E acredito que o Lula, com seu estilo muito hábil, vai cobrar isso, porque ele já tinha cobrado antes, né? Ele fez uma lembrança desde a época do segundo governo dele, quando havia essa promessa. Então, essa promessa não foi cumprida, né? Muito discurso e pouca prática. Essa questão que você menciona com a Indonésia é importante, né? É mais uma tentativa, é mais uma iniciativa do Lula de se articular com outros países, fazendo com que o tema seja plenamente global. Quer dizer, o tema da Amazônia, os temas do Brasil aqui, os temas ambientais, eles se ligam também com outros países no mundo e a Indonésia, sem dúvida nenhuma. A Indonésia também, só para complementar, para dar esse quadro, ela também tem crescido economicamente, tem vários problemas, desigualdade e tudo, inclusive ela aparece, a projeção que o FMI tem feito entre as 10 maiores economias, né, para o ano que vem, está a Indonésia, está o Brasil, está a Indonésia, está a Índia, né, que são países não europeus, né, e que fazem parte disso que nós estamos chamando de sul global, né? Então, isso é outro tema, é outro indício, é outra tendência que a gente tem que ficar atento daqui para frente. Professor, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu tenho que lhe fazer uma pergunta muito rápida no que diz respeito ainda ao G7 e o conflito Rússia e Ucrânia. Antes mesmo do G7 começar, já se especulava e se questionava a questão de possíveis sanções. Por que ao invés de falar em sanções, e eu não estou falando se é certo ou errado, a diplomacia do G7 especificamente não fala em paz, por exemplo? Sim. Bom, boa pergunta, né? Essa é um tom que o Biden deu, né, desde o início da guerra, e o que muitos pensavam que ele fosse arrefecer, pelo contrário, tem intensificado o envio de armas, um tom bélico, e o Lula tem razão, quando ele diz que, em vez de ficar falando em paz, eles ficam fazendo aguçada. Olha, a situação está tão esdrúxula que o discurso do Trump, outro dia na CNN, passou a ser razoável, né? O Trump fez um discurso lá, claro que é eleitoral, mas dizendo que devia parar com esse apoio, que tem que fazer a mediação. Mas, aproveitando a ocasião, o G7 está acontecendo em Hiroshima. Hiroshima, como se sabe, foi uma das cidades, a primeira, né, onde os Estados Unidos lançou uma bomba atômica. E a gente não pode ter nenhuma escusa em classificar como um ato terrorista de Estado. Matou milhares de pessoas na hora depois. Então é muita hipocrisia vir agora com essa história de barrar o poder da Rússia, não sei o quê. A Rússia é um poder nuclear. Então nós podemos ter a crítica que for ao regime político, à invasão da Ucrânia, que eu tenho, mas ela é um regime nuclear. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Acho que o clima ali de Hiroshima, como se diz, hoje é um clima que simboliza a paz, poderia, né, oxigenar um pouco nesse sentido, mas parece que não, né? O Biden já fez lá a abertura, parece que as informações que tem já insistindo nisso. Vamos ver o Brasil, a figura do Lula, a Índia e a Indonésia, que esses países que não estão entrando nessa lógica, embora sejam convidados do G7,
tentam, pelo menos, amenizar esse tom que realmente o conflito está entrando num momento muito tenso, porque está se ensaiando aí uma grande ação militar da Ucrânia e sempre a expectativa de como a Rússia vai reagir. E só pegando o gancho rapidamente, fazer um comentário aqui. Na segunda-feira, os estadistas vão visitar o Memorial da Paz em Hiroshima, muito significativo nesse momento em que a gente também fala tanto sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Conversamos com Reginaldo Nasser, que é professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Professor, muitíssimo obrigado por participar conosco aqui hoje. Foi um prazer ouvi-lo. Prazer foi meu. Até outra oportunidade. Abraço. A Advocacia Geral da União entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a privatização da Eletrobras. A ação contesta trecho que trata a redução da participação da União nas votações do Conselho da empresa. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Alfredo Atier, que é o presidente da Academia Paulista de Direito e desembargador em São Paulo. Professor Atier, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que tenho um prazer enorme de estar com vocês, viu? Muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui na TVT. Vamos falar então sobre essa questão que muito vem se falando desde o seu processo, que foi a privatização da Eletrobras, da forma como se deu todo esse processo. Muito se questiona a forma como foi feito. Queria lhe ouvir sobre essa questão, porque inclusive aí tem trechos que se falam da participação da União nesse processo de privatização, que a União agora não tem mais poder na questão do Conselho. Queria lhe ouvir para trazer para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual exatamente esse processo que envolveu aí a privatização da Eletrobras. Cosmo, eu vejo esse processo de privatização da Eletrobras como um processo que foi inconstitucional, quer dizer, foi contra a Constituição. A Constituição brasileira é muito clara, tanto lá nos princípios iniciais da Constituição, quando ela fala sobre os valores da República, entre os quais está a soberania nacional, né, que está ligada à ideia de cidadania, portanto a ideia de soberania é uma soberania popular, não é? Isso é muito importante. E para ter a soberania, você precisa ter no mundo presente, não é? Você precisa ter determinados poderes sobre fatores que são estratégicos para o país, né? E entre esses fatores estratégicos está, obviamente, a questão energética, né? É muito romântico as pessoas dizerem que acabou a soberania, que todos os estados do mundo hoje vivem numa comunidade, mas isso não é verdade. Todos os países do mundo, e sobretudo os países fortes, eles preservam o controle de determinadas áreas que são estratégicas, né? E a energia é, sem dúvida nenhuma, estratégica. E ela é estratégica, algumas das questões que estão previstas na Constituição, que falam sobre o desenvolvimento nacional, o interesse nacional e, sobretudo, a soberania quando a Constituição fala de ordem econômica. Então veja que é muito grave quando você pensa em desestatizar um serviço como o de energia elétrica, não é? Então, além da Constituição, você tem outras regras por leis, né, que são leis federais, que falam sobre um processo como esse, né, que a gente chama de privatização, mas, na verdade, a lei fala em desestatização. O que é desestatizar? É você, de certa forma, abrir a possibilidade de cooperação, isso é muito importante, cooperação, parceria do setor privado com o setor público. Ok, isso está previsto na Constituição, fala em livre iniciativa, não há nenhum isso. Mas quando você fala de uma questão tão séria como energia elétrica, né, uma empresa como a Eletrobras, então você está falando de uma questão muito, muito complexa, né? As pessoas que forem ler a lei que foi votada no Congresso a respeito da privatização da Eletrobras, elas vão ter muita dificuldade para entender os termos dessa lei. Mas qual é o grande problema ali? Qual é a grande, digamos, a grande sacada que leva à inconstitucionalidade dessa lei? É o fato de ela ter colocado a União como detentora
da maior parte do capital, são 43%, além de outros que são distribuídos por empresas públicas, mas ela só dá ao Estado brasileiro, ao país, ao povo brasileiro, o poder de voto de 1%. Não é? Bom, como é que essa lei foi feita para permitir que isso acontecesse? Né? Isso aconteceu, em primeiro lugar, num período, né, que são os últimos 4 anos, em que houve, de certa forma, uma suspensão da Constituição brasileira. A gente viveu sob um regime anticonstitucional. Muitas das medidas que foram tomadas no governo anterior, né, o regime anticonstitucional, elas têm que ser revistas. Elas foram tomadas francamente contra a Constituição, quer dizer, portanto, contra o interesse democrático, contra o interesse republicano, contra o interesse do povo brasileiro. E, ao estabelecer isso, por que eles fizeram essa especificação de que a União só tem direito a 1% de voto? Quer dizer, você veja que é uma participação mínima nas decisões importantíssimas sobre o setor elétrico. Eles tomaram as outras leis que existem, tem a lei de desestatização, tem a lei da liberdade econômica, e ali está prevista a ideia de que nenhuma das pessoas que detém o capital de uma empresa, quando é privatizada, pode ter o controle efetivo dessa empresa. Quer dizer, não pode haver uma concentração de capital na mão das pessoas que participam da desestatização. Só que essa regra, vejam só que coisa, ela está voltada para proteger o interesse nacional. Não é? Ou seja, não permitir que uma pessoa, uma empresa privada, um grupo privado, tome conta de um setor estratégico como a energia elétrica. É isso. Isso não vale para a União, não vale para o poder público, não vale para o governo. O governo, pelo contrário, ele permanece, inclusive por determinação constitucional, com o poder de determinar determinadas questões que são fundamentais para a implementação do serviço de energia elétrica. E isso interessa a cada um de nós, ao povo brasileiro, por exemplo, a igualdade, por exemplo, na distribuição da energia elétrica, alcançar determinados lugares do país em que a energia elétrica ainda não existe. Isso tudo é fundamental para todos nós, mas é sobretudo importante que a gente tenha controle para saber que o preço da energia elétrica e não aquele, por que se aumenta, não é? Qual é a nossa participação? Hoje existem uma série de participações da sociedade, por exemplo, energia solar, né, fotovoltaica. Isso tudo tem que estar mais ou menos na consciência do povo e da sua participação. O que essa lei fez foi de militância contra a Constituição, afastar essa possibilidade de controle e afastar o controle pelo Estado brasileiro, pelo povo brasileiro, do controle sobre política de energia. Isso está totalmente errado, né? É um modelo que foi adotado, e isso, e com toda razão, a Advocacia Geral da União ingressou com essa ação agora. E veja, a gente precisa recuperar a dignidade do Poder Judiciário e, sobretudo, a ligação do Poder Judiciário com a Constituição. Ao propor essa ação, o governo Lula está corretíssimo, porque ele está chamando o Judiciário para fazer exatamente aquilo que ele tem de fazer, ou seja, controlar a constitucionalidade dos atos tomados pelo Legislativo. Agora, como as pessoas têm o argumento realmente econômico, diz assim, se não fosse assim, as empresas privadas não teriam interesse. Como não teria interesse? É um setor altamente lucrativo, é um setor altamente importante, não é? E isso é um argumento econômico, não tem nada a ver com o direito. A gente tem que trabalhar com os argumentos jurídicos. E os argumentos jurídicos, eles estão ligados à lei e estão ligados à Constituição. É isso que a gente tem que defender. Então, eu acho que está corretíssimo contestar. Oi, pois não. Pois não. Sobre essa questão da constitucionalidade dos fatos, dos casos, eu ouvi já uma entrevista do senhor defendendo, então, que se levem essas questões das privatizações que foram feitas no governo Bolsonaro para serem discutidas no STF, para que, de fato, se verifique, o senhor mencionou rapidamente, mas gostaria que o senhor explicasse mais, né, sobre ao interesse de quem serve reestatizar essas empresas, né? O senhor está bem colocando que o Estado gere, mas que essas empresas, na verdade, sendo do Estado, são do povo, né? Então, gostaria que o senhor explicasse, de fato, essa sua postura
de levar ao STF essas questões e o que o povo ganha com isso? Ana Rosa, o povo ganha tudo, né? Porque a gente vinha, desde 88, construindo a democracia brasileira, num processo muito bonito, né? Inclusive, no início do século XXI, né? Sobretudo na gestão do presidente Lula, nas primeiras gestões do presidente Lula, os ganhos que o povo brasileiro teve foram enormes. E é bom salientar que as pessoas ricas, né, os donos de empresas, não perderam nada com isso. Pelo contrário, até ganharam mais com a chegada do povo brasileiro, o povo brasileiro ao mercado, como consumidor, o acesso a uma série de bens, programas sociais e políticas públicas, tudo isso cumprindo aquilo que está na Constituição. E agora, veja, quando esse governo anterior ele rompeu a sua ligação com a Constituição, ele passou a agir contra o povo brasileiro, não é? Ele passou a agir contra a Constituição e contra o povo brasileiro. E essas privatizações que foram feitas somente no interesse de determinados grupos econômicos, isso é muito importante, negam aquilo que a Constituição estabelece como dever do Estado, né? Então, rever essas privatizações, ou seja, anular essas privatizações, porque até tem dispositivos na Constituição, tem dispositivos na própria lei que dizem que coisas que foram feitas nas privatizações são ilegais e são nulas, não valem, não é? Então fazer isso significa defender o interesse do povo, deixar o povo ter acesso, nós, o povo, termos acesso aos bens que são essenciais para nós, não é? E um deles, é óbvio, é a energia elétrica. Os recursos hídricos, não é? A energia elétrica está envolvida com a questão dos recursos hídricos. Como é que a gente usa as nossas águas, não é? Como é que a gente distribui? Porque tem muita gente que não tem acesso à água, não é isso mesmo? Ao saneamento. A questão do saneamento também tem que ser revista. Existem vários dispositivos que levam a essa inconstitucionalidade e privam os brasileiros e as brasileiras de ter acesso aos bens que são essenciais para a vida. Não é isso que a Constituição exige, e um governo que está comprometido com a Constituição, como esse governo democrático atual, ele necessariamente vai ter que tomar essas medidas junto ao Supremo Tribunal Federal para anular esses atos que foram lesivos ao patrimônio do povo brasileiro. E, professora Tia, e o que chama atenção também em todo esse processo é que nenhum país civilizado, no que diz respeito à soberania, desenvolvimento, joga fora suas matrizes energéticas. E aqui o que se faz é o contrário, né? Que é lesar o povo, lesar o patrimônio do país, que se propõe a ser um país desenvolvido e trabalhar esse dividendo para o povo, mas aqui no Brasil o que se vê é o contrário, né? Tentar lesar o Estado e aí abrir mão da soberania nacional, que no caso especificamente com suas matrizes energéticas. É isso mesmo, professor? Isso mesmo, Cosmo. E olha, e vamos deixar muito claro, isso tudo tem a ver com um processo de colonização do Brasil, que, vamos deixar isso muito claro, as pessoas, os interesses que estão ligados a esses atos de privatização e de lesão ao patrimônio do povo brasileiro são interesses ligados a determinadas empresas e países que querem continuar o processo de colonização do Brasil, não é? Então, o Brasil é um país extremamente importante. A voz do Brasil no mundo é uma voz muito, muito importante pelo tamanho do Brasil, o tamanho da sua população, o seu patrimônio ambiental, o seu patrimônio cultural, que é extraordinário, né? A diversidade cultural brasileira. Isso tudo é extremamente importante. A gente tem que dizer o seguinte para o mundo: o Brasil é um país que tem soberania. Na sua soberania, ele pensa no povo brasileiro, não é? E aí nós vamos continuar a ser admirados no mundo, ou voltar a ser admirados no mundo. Da forma como está, as pessoas vão pensar que o Brasil deixou de ser um país sério, como vinha sendo na construção democrática desde 88, e deixou de ser nesse regime anticonstitucional dos últimos 4 anos. A gente teve um pouquinho de dificuldade com a sua conexão nesse finalzinho, mas deu exatamente para entender o que o senhor colocou aí sobre a nossa soberania do nosso povo. Então a gente conversou com Alfredo Atier, que é presidente da Academia Paulista de Direito e desembargador em São Paulo. Muitíssimo obrigado pela sua participação, foi um prazer tê-lo aqui no Revista Brasil TVT.
Eu que fico feliz, tá bom? E parabéns pelo trabalho de vocês e continuem firmes aí defendendo a imprensa, a liberdade de imprensa e, sobretudo, essa ligação da imprensa com os interesses da nação brasileira. Viu? Um grande abraço. Abraço, professor. Nesta semana, a Petrobras reduziu os preços da gasolina, diesel e gás de cozinha após mudança na política de paridade da empresa. Reduções nas distribuidoras já estão valendo em todo o país, de acordo com o presidente da estatal, Jean Paul Prats. Nesta semana, também, a companhia anunciou o fim da paridade de importação do petróleo e nova política de preços. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Elizabeth Sacramento, que é diretora financeira do Sindipetro da Bahia. Elizabeth, tudo bem? Prazer te recebê-la aqui mais uma vez no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Cosmo. Obrigada, Ana Rosa. Prazer é todo nosso. Uma grande satisfação estar aqui para debatermos sobre essa importante notícia para o povo brasileiro, né? Pois é, Elizabeth. A gente já havia conversado contigo em outra oportunidade aqui no Revista Brasil TVT e muito se falava desta política de preço da Petrobras, de fato o governo assumiu o controle da estatal. Queria te ouvir sobre essa decisão desta semana da empresa aí que envolve a redução de preços gasolina, diesel e um ponto muito importante, Elizabeth, gás de cozinha, que a gente sabe que afeta diretamente a população de baixa renda nesse país. Então, Cosmo, você falou importante, né? O controle da empresa. É importante a gente relembrar que no governo anterior, o presidente, ele disse que ele não podia, né, fazer nada em relação ao preço dos combustíveis, né, mexendo na política de preço da Petrobras. O presidente Lula, ele foi promessa de campanha, né, acabar com o PPI. E o que está acontecendo agora, na verdade, é o cumprimento dessa promessa de campanha. É acabar com uma política de preço que é injusta para o povo brasileiro. Nós somos um país autossuficiente em petróleo, nós temos um grande parque de refino, não tem justificativa de usarmos uma paridade com o preço de quem está trazendo tudo de fora, como se nós estivéssemos comprando petróleo fora, como se nós estivéssemos comprando todos os derivados fora do país, quando nós temos, né, toda a condição de produzir e refinar dentro do nosso próprio país. Então, todo esse custo de importação estava sendo passado para o povo brasileiro. E foi promessa de campanha que agora está sendo cumprida. Em especial, o gás de cozinha. Quem acompanhou as notícias viu que o número de pessoas queimadas, tentando cozinhar seus alimentos, usando fogueira, usando fogo a lenha, aumentou consideravelmente, justamente porque as pessoas estão tendo dificuldade de acessar esse bem, né, de consumo que é básico para a sociedade, que é o gás de cozinha. Agora, Elizabeth, durante o governo Bolsonaro, 2 grandes refinarias da Bahia e no Amazonas foram privatizadas. E nesse caso aqui agora, da baixa de preço desses elementos à base de petróleo que a gente está comentando, a Bahia e o Amazonas ficaram defasados. Como é que está essa relação e qual tem sido a luta da Sindipetro em relação a essa refinaria aí na Bahia? Bem, a nossa luta, na verdade, era contra a privatização, né? Eu acho que dá para entender agora o porquê que privatizar faz mal. A Petrobras tem o controle do governo federal. Nós, povo brasileiro, somos o sócio majoritário. Então, de alguma forma, nós podemos sim melhorar a política de preço de forma a beneficiar o povo. Quando você privatiza, a empresa privada ela vai definir o preço dela. E o que acontece agora, na verdade, é que, no caso aqui da Bahia, por exemplo, que quem está no controle, quem é a operadora da refinaria é a Selen, eles afirmam que não vão baixar o preço e procuraram o CAD, né, para inviabilizar a redução de preço da Petrobras. Aí vem a contradição do livre mercado, da livre concorrência. Cada um coloca suas condições no mercado, é a livre concorrência. Eles já buscaram o CAD para poder o CAD intervir nessa redução de preço da Petrobras. Eles também estão querendo que a Petrobras passe para ele o petróleo a preço, vamos dizer assim, que passa para as refinarias da Petrobras, o que não é justo.
Então, assim, hoje, na verdade, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia diz, e o PROCON também tem acionado a Selen para que ela siga a política de preços da Petrobras. No nosso caso, o que é que a gente entende? As refinarias privatizadas precisam voltar a ser da Petrobras. Só assim, de fato, a gente entende que nós vamos ter uma política, né, de fato, que atenda ao povo brasileiro. Entretanto, se não houver essa possibilidade, vamos disputar o mercado. A Petrobras vai criar estrutura para disputar o mercado, tanto aqui na Bahia quanto no Amazonas. E, Elizabeth, os alertas foram dados pelos trabalhadores, pelos petroleiros, Sindipetro, a FUP. Os alertas foram dados, mas na época, isso era história de mimimi, que não, os petroleiros não entendem de mercado, que né, esta é a política que deve ocorrer em todo mundo. E agora a gente está vendo o exemplo concreto. Mas, Elizabeth, a pergunta concreta, em caso desta refinaria que foi privatizada bater o pé e não querer acompanhar essa política de preço instituída esta semana pela Petrobras, o que o Sindipetro pretende fazer? Olha só, a gente não pode, na verdade, intervir na política de preço de uma empresa privada. Ela determina o valor de preço dela, né? No caso mesmo da Petrobras, a gente não pode também interferir na política de preço, mas a gente pode fazer o debate, já que é uma empresa do povo, vamos dizer assim, ela é uma empresa majoritariamente estatal, e então a gente pode fazer essa disputa de narrativa. No caso da empresa privada, ela define o preço dela, tá? Mas o que é que a gente busca fazer? Justamente estimular a Petrobras a aumentar a sua capacidade de produção de derivados, porque o que acontece hoje é que as refinarias estão, na sua grande maioria, com sua capacidade ociosa, produzindo muito abaixo da sua capacidade. Então, a proposta é o quê? É aumentar a produtividade nessas refinarias, como a RNEST, a REGAP, em Minas, a RNEST aqui em Pernambuco, e vir ocupar esse mercado. Afinal de contas, a briga era essa, né? Quebrar o monopólio, ter concorrência. Então, se é para ter concorrência, vamos fazer a devida concorrência. O mercado não pode ser um monopólio privado. Se não podia ser um monopólio estatal, por que pode ser privado? Então, o mercado deve estar aberto a todos. Então, o nosso trabalho agora seria justamente nesse sentido, da Petrobras poder ocupar esse espaço para disputar o mercado junto à Selen. E aí, eu queria te fazer uma pergunta. Essa primeira questão, que era a paridade do preço com o dólar, já foi revista aí pela Petrobras nesse início de governo Lula. Aí não chegamos nem aos 6 primeiros meses. E aí eu gostaria de ouvir você, Elizabeth, sobre a perspectiva dos trabalhadores aí no ramo da Petrobras, né, dos trabalhadores da Petrobras, sobre a implementação de novas políticas também de energia limpa via Petrobras, né? A Petrobras tem aí um potencial enorme de trabalhar outras energias, né, que não seja a baseada no petróleo. E essa é uma questão bastante importante para a humanidade, vamos dizer assim. E qual que é a perspectiva dos trabalhadores referente a essa postura aí da estatal a partir de agora? Na verdade, Ana, nós já vínhamos nessa expectativa no governo Lula, no governo Dilma, né, da Petrobras começar a investir em energia limpa. E tanto que ela deixou de ser uma empresa de petróleo para ser uma empresa de energia. Então, já vinha nesse processo de investimento, de ampliação. Nós temos a Petrobras Biocombustível, havia investimento em parques eólicos. Ficamos aí 7 anos de atraso, onde não houve mais investimento nessa área. Então, o processo agora é de retomada. Nós entendemos que é necessário fazer esse processo de transição e que a Petrobras é uma empresa, é uma grande empresa cujos seus lucros podem ser utilizados para esse processo de transição. E nós estamos, sim, dispostos a colaborar com esse processo que é tão necessário, né, para a subsistência do nosso planeta Terra. Elizabeth, logo do anúncio da empresa sobre a redução de preços, na nova política de preços, uma nota da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, a qual o Sindipetro faz parte, dizendo que o pesadelo chegou ao fim, um dia para ser comemorado. É isso mesmo, Elizabeth? O pesadelo chegou ao fim?
Então, a gente está aí porque a gente sabe que a redução ela não vai ocorrer de forma imediata como nós gostaríamos que fosse. Ela vai ser implementada de forma gradativa. Sabemos também que a disputa no mercado vai ser intensa, né? A disputa no mercado, a disputa de narrativa vai ser intensa. Mas nós temos expectativa de que o governo continue mantendo o seu posicionamento, né, em relação a não mais retornar a essa política de preço. E a política de preço que vai ser usada agora vai ser uma política de preço que qualquer empresa vai utilizar. A analisar seus recursos, analisar sua estrutura, sua logística, seus custos, para então definir o preço do seu produto. E não colocar situações que não pertencem ao contexto da empresa para justificar um preço mais elevado, que só ajuda, na verdade, a aumentar o lucro dos acionistas. Então, assim, no total, eu entendo que o pesadelo, no total, como a gente gostaria, não chegou, né? Porque não foi uma redução, não vai ser uma redução como nós gostaríamos. Mas nós entendemos que essa redução ela será gradativa, tá? E nós temos expectativas de que haja, né, uma redução mais significativa, né, para o povo brasileiro. A FUP e aí os seus sindicatos filiados, por exemplo, a Sindipetro da Bahia, que é filiada à FUP, vem acompanhando sistematicamente a retomada de uma democracia no nosso país, né? Fez lutas, foi às ruas, fez todo o processo de participação popular que ali cabia fazer. Qual que é a expectativa de vocês agora sobre essa questão de relacionamento, inclusive com a Petrobras mesmo, nesse campo da democracia? Sim, tem sido mais tranquilo discutir, porque os trabalhadores da Petrobras continuam em luta, né? Como você colocou agora, a partir do que você falou, o pesadelo acabou em partes, mas ainda há ao que se avançar, há ao que se superar. Então, a partir dessa sua fala, qual que tem sido o entendimento dos trabalhadores com relação a esse diálogo com a Petrobras, com o governo, de um modo geral? Olha só, Ana, um entendimento que eu acho que é de todos. Nós podemos até não alcançarmos o céu, como gostaríamos, mas com certeza saímos de um inferno. A categoria petroleira veio de um processo só de perdas. E o povo também. Só fizemos perder durante esses 7 anos. A gente lidar com a expectativa de não ampliar ainda mais essa perda já é uma vitória. Então, só a expectativa da gente. E outra questão, nós temos hoje um governo que valoriza o trabalhador. É como eu falei, a gente pode não alcançar o céu, mas com certeza vamos ter condições de alcançar mais dignidade para o trabalhador. Quando a gente ouve um presidente de uma empresa, por exemplo, falar dos terceirizados, eu não vou nem falar da questão da categoria petrolífera, mas o terceirizado que está ali com a gente, né, na empresa e tal, eles, só em você ouvir a indignação dos presidentes em relação à condição de trabalho que eles hoje vivenciam, e que é necessário rever essas situações, promover melhorias, melhores condições de salário, melhores condições de trabalho, isso já é um avanço significativo. Então, a gente acredita sim que nós estamos renascendo, né? Nós estamos voltando a um período onde os trabalhadores serão mais valorizados, terão mais dignidade, terão mais condições de garantir a sua integridade em termos de segurança, em termos de saúde. Nós tivemos muitas questões que envolveram a saúde mental dos trabalhadores, né? Muitas pessoas que não estão bem por conta da mudança de política da empresa, e nós acreditamos e temos sim esperança que essa realidade vai começar a mudar. Como eu falei, nem tudo vai acontecer de forma imediata, né? Muitos avanços serão graduais, mas nós temos a esperança que não voltaremos mais ao inferno. E quando você traz essa questão, Elizabeth, é exatamente que nos últimos 6, 7 anos, os trabalhadores da Petrobras, além dos ataques à estatal, que só tinha um objetivo, que era atender aos acionistas e não ao povo e aos trabalhadores, também ataques constantes
ao trabalhador que o trabalhador não era colocado na mesa de negociação, não era ouvido. Só o fato de abrir essa negociação, ter mesa de diálogo agora, já muda por completo, né? Com certeza, com certeza. A gente não é só sobre ser ouvido, é ser ouvido e ter respostas. E, ó, as pessoas falam, nós tivemos perdas. Entenda, é como se as condições de trabalho que nós tínhamos fosse prejuízo para a Petrobras. Mas quando você entra no informe, num anúncio de que você vai distribuir 200 bilhões em dividendos, peraí, tem alguma coisa errada. Foram as maiores distribuições de dividendos que já houve da Petrobras. Ou seja, você deixou de investir em manutenção, você deixou de investir em segurança, você tirou direito de trabalhador, você precarizou o trabalho do trabalhador terceirizado. Então, assim, você trouxe todo um processo de destruição para a cadeia produtiva, para aumentar os dividendos dos acionistas. Então, hoje nós vivemos situações, Cosmo, com locais, com manutenções pendentes, né, com tanques, dutos e outras questões que envolvem a segurança e a integridade, tanto da estrutura das unidades quanto dos trabalhadores, pendentes de reparos, de manutenção, tudo isso, coisas que deixaram de ser feitas, e geraram o quê? Lucro. Terceirizados que estão desvalorizados, para gerar o quê? Mais lucros, mais dividendo. Então, ou seja, é uma contradição, na verdade, na fala deles, quando eles começam a inviabilizar alguns processos internos, justificando, né, prejuízo na Petrobras, que na verdade não houve, né, não havia. E o que a gente viu, na verdade, foram os dividendos aí, bilionários sendo distribuídos, assim como umas outras remunerações variáveis que eles distribuíam para os gestores, né, que viabilizavam a política do jeito que eles determinavam. Perfeito. Então, conversamos com Elizabeth Sacramento, que é diretora financeira da Sindipetro da Bahia. Elizabeth, foi um prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT de hoje. Prazer também, Rosa, Ana Rosa, um prazer também, Cosmo. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço. É sempre uma grande satisfação poder estar aqui com vocês. Abraço. Abraço. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. O Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Sem Terra, o MST, fez um balanço muito positivo da Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária, encerrada no último final de semana, dia 14. Sobre essa questão, a gente conversa agora com a Giselda Coelho, que é da Direção Nacional do MST e também responsável pelo setor de produção do movimento. Giselda, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. É um prazer também estar aqui nesse momento. Vamos falar então do balanço da Quarta-feira da Reforma Agrária realizada aí aqui em São Paulo no último final de semana, né, de quinta a domingo do último final de semana, da última semana, aliás. E Giselda, é uma feira que ficou um hiato aí sem a realização dela, mas que nos 4 dias que aconteceu aqui no Parque da Água Branca, em São Paulo, foi um sucesso de público e de produtos comercializados para a população. Eu queria te ouvir aí, que vocês têm já um balanço da Feira da Reforma Agrária realizada aqui em São Paulo. Sim, eu acho que esse foi um momento muito bonito, assim, né? Apesar de ser, já estava quase 5 anos. É a quarta-feira, mas já estava quase 5 anos que a gente não tinha uma atividade nessa proporção relacional da feira, né? A última foi a terceira Feira Nacional, mas ele tem sido um movimento crescente, assim, desde a primeira feira do Parque da Água Branca até a quarta,
todas as feiras ela tem crescido público, mas também tem crescido o número de participação de agricultores vindo de 24 estados do Brasil, que é onde a MST está territorializado, e também em relação ao volume de produção que tem chegado na feira, né? Para ter uma ideia, nós chegamos a 560 toneladas de alimentos para comercialização, para além da atividade que foi realizada também na feira para doação, que foram 38 toneladas de alimentos, que teve ali o ato simbólico e a entrega para o padre Júlio, né? Na intencionalidade também de estar fazendo esse trabalho de solidariedade, entrega para as diversas organizações da periferia de São Paulo, especialmente. Mas também eu acho que ela representa o que é a agricultura familiar no Brasil. Ela é uma amostra de quase 450 mil famílias que tem nos assentamentos que estão vinculados ao movimento no Brasil inteiro, né? Mas também a diversidade dessa agricultura familiar, que eu acho que isso é importante, né? Nessa perspectiva de que a agricultura familiar produz e alimenta o Brasil, do ponto de vista de ser o que chega na mesa do trabalhador, aproximadamente 70%, né, de tudo que chega ali nas cidades grandes, mas também nas cidades pequenas, né? Mas também eu acho que o elemento simbólico é a diversidade desses produtos, né? Eu acho que nós tivemos aí aproximadamente 1.730 tipos de produtos, desde produtos in naturas, mini processados e também produtos industrializados. Eu acho que isso é muito simbólico, né? E o volume de gente que passou pela feira, né, nesses 4 dias, que foi aproximadamente 320 mil pessoas, vem por essa perspectiva de consumir um alimento saudável, né? Também por curiosidade, né? Mas a reforma agrária também não é só a produção de alimentos, né? Nessa perspectiva, acho que a feira foi muito importante para demonstrar e para se relacionar com a sociedade que a reforma agrária ele é um lugar de vida, é um lugar de produção de alimentos, mas é um lugar também social, onde as pessoas se relacionam, onde se faz um processo de educação, porque em todos esses territórios tem escolas, né, onde se trabalha a educação, onde se trabalha a cultura, e a feira trouxe essa representação, né, nos espaços de debate dos seminários sobre a questão da reforma agrária, de pautar a reforma agrária na centralidade como um instrumento, mas também como uma proposta de combate à fome, considerando que hoje nós estamos no limite, né, com mais de 33 milhões de brasileiros que passam fome, e que não existe uma outra alternativa, se não ser fazer a reforma agrária, democratizar a terra, e para produzir alimentos, esses agricultores têm que ter acesso à terra, então é preciso que se faça a estruturação de políticas públicas para desenvolver esses territórios, mas também de assentar novas famílias que estão pelo Brasil afora em áreas de ocupação, como um propósito que tu vai gerar renda, vai gerar produção de alimentos, mas vai gerar moradia, vai gerar espaço social, espaço de cultura, espaço de vida ali, e de recuperação, né? Que se for olhar os assentamentos nossos, na sua grande maioria, quando chega, em parte deles já foram desmatados, anos depois esses assentamentos têm uma diversidade não só de produção de alimentos, mas também de cobertura vegetal, de arborização, na verdade. Exato. E eu gostaria agora de conversar contigo, Giselda, sobre o movimento tem uma luta constante e bastante enraizada no combate ao uso dos agrotóxicos, a própria atividade dos assentamentos, das produções do MST são dispensando esse elemento da agricultura, né? Então, gostaria que você pudesse falar um pouco sobre essa luta do combate aos agrotóxicos aqui na nossa produção brasileira, fazendo referência à feira, né? Porque lá a gente tinha uma produção limpa, agroecológica, da agricultura familiar, como você falou, e que de fato é bastante abundante e que demonstra ali que não é necessário se valer dessas substâncias que são nocivas não só ao meio ambiente, mas a nós também, né? Que consumimos esses alimentos. Sim, a gente costuma dizer que a gente é aquilo que a gente também se alimenta, né? Então, se a gente se alimenta com um produto doente, esses sujeitos também vão se tornar doentes no futuro. Eu acho que isso é um debate que nós temos
estabelecido, tanto com a sociedade, nessa questão da defesa, inclusive de pautar nas câmaras legislativas leis que possam proibir pulverização aérea, porque isso foge de qualquer controle em relação à contaminação dos alimentos, mas também é um movimento contra todo um pacote tecnológico do modelo de agricultura hegemônico no Brasil, que é dessa escalada, inclusive legislativa, e da liberação descontrolada do consumo de veneno no Brasil, né? Eu acho que se for olhar desse ponto de vista, então assim, nós temos travado um combate, travado um debate de formação com a sociedade, mas também com os agricultores, como a gente avançar. Isso é um desafio grande, porque quando tu coloca isso como uma política de Estado, em que impulsiona um programa de agroecologia, o que não foi nos últimos 5 anos, né? Não tinha política pública, não tinha nada que pudesse impulsionar nessa linha, então cabe, principalmente nesses últimos 5 anos, coube aos trabalhadores, aos agricultores, a massificar o debate internamente, a buscar essa produção de alimentos, entendendo que ela está dentro do modelo de agricultura que nós defendemos, né, do ponto de vista da agroecologia, como matriz de produção, não só como ciência, mas também como matriz de produção, nessa perspectiva que os alimentos que estão colocados na mesa do trabalhador, nas feiras, nos espaços de comercialização que nós temos construídos, sejam alimentos saudáveis. Hoje nós temos levantado aproximadamente, embora tenha um número muito maior de famílias, mas assim, construindo uma rede de agricultores que vá se vinculando a esse propósito da agroecologia e da produção de alimentos saudáveis, que passa de 50 mil hoje, construindo como rede, né, como espaço de debate, mas também de produção de alimentos que estão nesses espaços, né, entendendo que a agricultura como um todo ela ainda é predominante pelo um outro pacote tecnológico que não é o que nós defendemos hoje. Agora, Giselda, também nessa questão de levar a produção saudável, de alimentos de qualidade saudável, para além da produção do campo, o MST também começa a trabalhar nas grandes metrópoles para fazer esse diálogo com a população também das grandes metrópoles. É uma oportunidade também de tentar convencer e dialogar com essa população para falar, olha, para produzir alimento saudável é preciso terra para produzir, fazer essa produção. Como é que é feito, como que vocês lidam com essa questão do diálogo para conscientizar a população da importância de ter terra para se produzir alimento saudável? Primeiro dizer que terra tem, né? O diferente é que ela está concentrada na mão de poucos, e essa concentração muitas vezes de forma ilegal, e eu acho que é isso que a gente tem que deixar claro, né? Se a gente for, só para citar um exemplo, eu moro numa região em que a maioria dos assentamentos que existe na região, que é o sudeste do Pará, foram assentamentos criados em áreas de terra pública. Assentamentos que foram criados em áreas que tiveram trabalho escravo, crimes ambientais, e esses assentamentos hoje são a região onde a gente tem trabalhado a organização e a produção, mas é importante dizer que só tem essa produção porque tem o assentamento e porque esse assentamento, apesar de ser numa área pública, teve ocupações de terra para poder sair o assentamento. Então, acho que é importante dizer que na produção de alimentos, ela só é possível ter nessa expansão, e aí eu estou numa região que eu estou falando de mais de 585 assentamentos, com quase 80 mil famílias assentadas, e não tem um assentamento desses que não foram, eles só foram legitimados, né? Essa produção que chega aqui na Feira Nacional, ela vem de territórios justamente que fizeram a luta pela terra. Então, assim, essa é uma realidade no Brasil, porque existe uma concentração ao extremo da concentração fundiária, e que aí não é uma distinção nessa perspectiva de que nós temos que dizer assim, mas é terra pública? Mas de alguma forma essa terra está apropriada por alguém que não é para fim de reforma agrária. E esse debate é importante fazer, entendendo que o que nós estamos chamando de reforma agrária popular é justamente isso. Tem que ser feita uma defesa de pautar a reforma agrária por aqueles que querem
ter um pedaço de terra para produzir alimentos, mas também por aqueles que têm a necessidade de consumir esse alimento, né? Eu acho que essa é uma relação importante que a gente tem que entender. E não só a gente só vai conseguir fazer isso se a gente fizer de fato juntamente com aqueles que entendem e que podem defender a reforma agrária como um espaço de produção de alimentos para a sociedade, né? Não são somente para esses agricultores e para que vivem nesses espaços pelo Brasil afora. Perfeito, e eu acho que a feira então foi importante para esse espaço, né, de diálogo com a sociedade, de fazer os seminários, também de ouvir, né, porque a gente não está lá só vendendo produto, as pessoas perguntam, né, de onde a gente vem, se é assentamento, como é que é esse assentamento, qual é a origem dele, se ele foi de uma terra que foi ocupada, né, então as pessoas acabam, não é só no seminário, então, a relação de compra dos produtos, as pessoas acabam tendo essas curiosidades também, né. Eu acho que é um diálogo, nesses 4 dias, ele acaba sendo permanente, né? O dia inteiro ali. Exatamente. Giselda, a gente agradece muito a sua participação. Conversamos com Giselda Coelho, que é diretora nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadores Sem Terra, pelo setor de produção. A gente também parabeniza pela realização da feira, foram 4 dias de intensas atividades. Eu tive a oportunidade de estar lá e realmente foi um espaço de grande compartilhamento, não só de saberes, mas de alimentação saudável. Obrigada por participar conosco aqui hoje. Obrigada. Abraço. Abraço. O Tribunal Superior Eleitoral cassou por unanimidade o mandato de Deltan Dallagnol. O ministro Bento Gonçalves, relator do caso, acatou recurso de autoria da Federação Brasil Esperança no Paraná, que reúne PT, PCdoB e PV. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai. Olá, Cacai, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vindo. Alegria toda minha, é muito bom falar com vocês mais uma vez. Cacá, esta semana repercutiu muito aí essa decisão da Justiça Eleitoral que cassou o mandato de Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, que era um dos responsáveis procuradores da Operação Lava Jato, então, lá em Curitiba. Cacá, eu queria te ouvir sobre essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral e as implicações aí pós agora para Deltan Dallagnol. Olha, tecnicamente falando, a decisão foi absolutamente irrespondível, né? O que o ministro Benedito Gonçalves votou e fez um voto técnico muito seguro, muito enxuto, eu diria, assim, sem nenhum tipo de colocação política. Ele entendeu que houve uma fraude à lei. O que para as pessoas entenderem? O Deltan já tinha 2 processos administrativos onde ele foi condenado. E tinha 15 outras sindicâncias que poderiam ter virado processo administrativo, que iriam virar provavelmente. Então, há uma expressa decisão na lei dizendo que o cidadão que responde a um processo administrativo, um procurador da República, não pode se exonerar para candidatar a qualquer cargo político, porque seria uma forma de burlar a lei, da fraude à lei. O que o Deltan fez, o Deltan é um fraudador quanto mais, ele fraudou a Lava Jato, ele fraudava os processos com o Moro, isso é uma característica até da verdade dele. O que ele fez foi para fugir da hipótese de inelegibilidade, porque se abrisse mais um processo, ele ficaria. Ele então resolveu burlar, fraudar a lei. E ele então pediu exoneração para ser candidato. A decisão é absolutamente técnica. Nós podemos fazer uma série de outras inferências. Eu, por exemplo, acho que foi extremamente importante isso, primeiro para desnudar esse cidadão agora que vai sofrer uma série de processos. Veja bem, no caso do Tacla Duran, quando o Tacla foi ser ouvido pelo juiz da 13ª Vara, o Moro sempre impediu o Tacla de falar. Um ato autoritário e absurdo, porque tem medo do Tacla. Ele, o Deltan, e aquele bando dele ali, tem medo do que o Tacla tem de documento, vai falar e tal. O juiz, muito corretamente, agora tem um juiz sério lá, não é mais o Moro, o juiz, doutor Eduardo Apio, muito corretamente avisou ao Deltan, ao Tacla Duran, que ele não poderia falar de quem tivesse foro, ou seja, nem deputado, nem senador. Olha só a gravidade de tudo que vai acontecer agora. O Deltan, claro, ainda terá um procedimento interno dentro da Câmara, porque quem caça o mandato
é a mesa diretora da Câmara, mas é só para cumprir tabela. Deltan vai ser cassado, inevitavelmente. Ele vai ao Supremo Tribunal, um direito dele, mas nós temos que saber que dos 11 ministros supremos, dos 10 hoje, 3 já julgaram, porque 3 fazem parte do TSE. Então, eu acho que ele não terá nenhuma chance, acho não, tenho convicção que não terá nenhuma chance no Supremo Tribunal Federal. Então, ele será cassado. E, só para ter uma ideia, neste caso específico do Tacla agora, o Tacla vai poder falar sobre ele, vai poder trazer documentos sobre ele. Então, o Deltan terá uma longa noite pela frente. Espero que seja dado a ele todos os direitos que ele negou às pessoas que ele perseguiu com o Sérgio Moro. Direito à ampla defesa, direito ao devido processo legal, direito, inclusive, à presunção de inocência, que nós derrotamos lá na ABC, no Supremo Tribunal Federal, e que eles ficaram enlouquecidos. Quer dizer, se aquilo, eu costumo dizer o seguinte, se fosse o Deltan, o procurador do processo dele, ele teria que pedir a prisão dele por coerência. Porque ele ia dizer, não, esse cidadão está querendo fraudar a lei, está querendo fugir de um processo. Mas a vida dá, nega e tira. Eu acho que agora é hora dele prestar contas de todos os desarranjos que ele fez como procurador da República. Ele corrompeu o sistema de justiça, quem disse isso não fui eu, foi o Supremo Tribunal Federal. Ele está sendo acusado e agora vai ser realmente investigado de uma forma mais correta, com todo o direito de defesa, mas investigado por uma Polícia Federal independente, o Ministério Público, inclusive. Porque o Deltan, as pessoas acham que ele é muito querido do Ministério Público. Não. Boa parte do Ministério Público, a grande maioria do Ministério Público é muito séria. Eles não gostavam de ver aquele cidadão ganhando aquela fortuna com as palestras que fazia e se projetava para fazer palestras. Não gostava que ele pegasse, ele e o grupo dele, aquelas diárias irregulares que foi condenado pelo TCU para devolver quase 2 bilhões de reais. Então, assim, eu acho que, ainda que tenha demorado muito, é hora de se fazer justiça, fazer uma investigação séria, e a cassação do mandato foi 100% técnica, tanto que foi 7-0 do TSE. E, Cacai, agora a pergunta que fica é, aconteceu isso com o Dallagnol agora, a TSE tomou as medidas, fez o processo devido, e quanto a Sérgio Moro, o que a gente pode esperar, se há alguma perspectiva que algo resvale nele também desse processo referente ao Dallagnol ou algo parecido? Olha, primeiro é importante dizer que o advogado que sustentou a tese, Miguel Saliba, que é um grande advogado criminal, muito amigo nosso, está sendo ameaçado desde ontem. Ele teve que ir à polícia para registrar a ocorrência, está sofrendo ameaça. Inclusive, ele gravou as ameaças que estão sendo feitas a ele e às secretárias dele, que esse grupo, esse submundo, o grupo do Moro que ele coordenava, é um grupo que vivia no esgoto, quer dizer, vivia no submundo. Fazia pressão, prendia as pessoas para fazer delação. São pessoas que não têm limite. Esse processo do Deltan, ele não resvala em nada no Moro. Ali é uma questão específica que ele usou para fugir e ele fraudou a lei. Bem, existe um processo contra o Moro que está no Tribunal Regional. Eu não faço direito eleitoral, mas é interessante isso. Como eu sou uma pessoa que enfrenta esse cidadão, Sérgio Moro, e o grupelho dele lá, desde o início, desde 2014, Imagina, quando começou a Lava Jato, eu entrei com habeas corpus no STJ em nome do Alberto Seff, eu tive mais de 30 clientes da Lava Jato, e eles forçaram o Alberto Seff a desistir do meu habeas corpus, e eu falei, opa, alguma coisa está errada aqui, e comecei a andar o Brasil para discutir, mostrando os excessos evidentes. Era um grupo coordenado por Deltan e Moro, que instrumentalizava o Judiciário e o Ministério Público para chegar ao poder. E elegeram o Bolsonaro, eles foram os principais eleitores do Bolsonaro. Agora, talvez por esse embate permanente que eu faço com esse grupo, felizmente, realmente, eu reconheço que foi muito interessante ver o Supremo anular todos os processos do Moro, dizer que o Moro agiu de forma ilegal, que corrompeu o sistema de justiça. Ele e o grupo dele, claro, que ele coordenava, esse Deltan e os demais. Já tem procurador que já foi exonerado, tem procurador que está sofrendo processo, tem procurador que agora tem essa denúncia do Tacla de que recebia mesada para proteger pessoas. A situação ainda vai ser muito aprofundada. No tocante ao Moro, essa semana eu fui procurado por um grupo de advogados eleitoralistas, querendo que, quando esse processo vai subir para o TSE, porque lá no Paraná, eles têm uma proteção, isso é a verdade, a justiça ali é meio de passagem. Eles querem que eu sustente. Eu nunca sustentei no TSE, sustentei uma vez quando me formei, mas eu acho que é uma causa nobre. Eu vou estudar
o assunto com mais profundidade e me convencendo, eu talvez faça a sustentação oral no TSE, vou estrear a tribuna do TSE para poder fazer esse processo do Moro, que eu acho que terá o mesmo fim. Mas o Moro tem várias outras questões, né? O Moro ele tem a investigação das mais diversas, né? Porque o que eu tenho dito é o seguinte, disse ontem, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, até o senador Sérgio Moro estava lá. Eu disse, olha, nós temos que saber que a Lava Jato não acabou. Aquela Lava Jato que eles coordenavam, que quebraram empresas, que tinha interesse político, essa o Supremo, de certa forma, sepultou e os vazamentos da Vaza Jato demonstrou a fragilidade. São indigentes intelectuais e de caráter. Agora, é óbvio que não acabou a Lava Jato como um todo, porque agora vai começar a investigação em cima desses que fraudaram a Lava Jato. E eu acho que também não é só a questão eleitoral. Para mim, principalmente, é a questão criminal. Essas pessoas vão ter que responder pelos inúmeros crimes que praticaram. Cacai, eu vou aproveitar a tua oportunidade aqui no Revista Brasil TVT. A gente estava falando da cassação do mandato de Deltan Dallagnol, das possíveis implicações que possa ter a Sérgio Moro também. Mas é uma notícia que vem lá de Brasília. Esta semana, a Câmara dos Deputados instalou uma comissão parlamentar de inquérito que pretende investigar o MST. A gente sabe várias tentativas de criminalizar o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra, que é o MST. Eu queria te ouvir também sobre isso, porque a gente saiu de uma feira da reforma agrária realizada pela entidade em São Paulo, foi um sucesso de público, de produtos comercializados sem agrotóxico, de alimentação saudável. Eu queria te ouvir sobre essa tentativa aí de criminalização do MST via CPI na Câmara dos Deputados. Olha, eu tenho uma preocupação real com essa CPI. Eu advogo há 40 anos em Brasília, já advoguei em várias CPIs, e tem uma frase, se não me engano, do Ulisses Guimarães, que é muito correta. CPI você sabe como começa e não sabe como termina. Então eu acho que o governo deveria ter trabalhado tecnicamente, eticamente, para impedir a instalação dessa CPI. Já que está instalada, pelo menos espero que tenha pessoas que sejam competentes para fazer o embate. Porque o MST, ele é visto por essa parte da direita mais radical como sendo um movimento que deve ser criminalizado, o que é um absurdo. Então nós vamos ter dois momentos importantes. O primeiro momento, que é se a comissão for composta de pessoas que saibam levar isso a sério, que o MST mostrar para o país o que ele faz, esse trabalho absolutamente fantástico. O MST é, talvez, o movimento mais importante, mais estruturado, uma capilaridade incrível. Eu estive agora na fazenda deles recentemente, num debate lá, vamos fazer uma homenagem ao ministro Ricardo Lewandowski. É impressionante a capilaridade deles, a organização, a seriedade. Então, vai ter essa hipótese de mostrar isso, mas eu vou dizer para vocês, com a minha experiência de Brasília, isso não dá matéria, isso não é notícia. O MST ser estruturado, ser organizado, essa feira, por exemplo, que dizem que foi espetacular, ela não vai ter tanta repercussão, não tenho dúvida não. A repercussão vai ser a tentativa de criminalizar. E aí, é uma repercussão que pode ser muito negativa neste momento, não só para o MST, mas mesmo para as questões políticas. O Brasil passa por um momento, ainda ontem eu fiz um jantar com pessoas que entendem um pouco da economia, tá? Eu fiquei mais ouvindo. O Brasil passa por um momento que ele tem que se afirmar. O governo Lula fez um leque muito grande, veja bem, para vencer o fascismo. O Lula disse isso lá em casa no final do ano. Só ele, por que ele candidatou? Só ele ganharia. Ninguém ganha de um presidente fascista, sem escrúpulo, sentado num caminhão de dinheiro, com um Congresso cooptado. Quase um milagre ganhar no sistema presidencialista, ganhar com quem está disputando a reeleição. O Lula ganhou. Para ganhar, claro, ganhou à frente, não foi o PT que ganhou. Ele próprio disse isso. Então teve que fazer um ministério muito amplo. E esse ministério ainda está se ajustando, quer dizer, os partidos ainda não estão fazendo o apoio que devem. Tem uma derrota grave há poucos dias atrás no Congresso Nacional. Então o Lula não tem, neste momento, a força que tinha quando elegeu a primeira vez, quando tomou posse em 2003. Então essa CPI é uma CPI importante e perigosa, porque eu acho que eles vão querer dar esse sintoma principal da criminalização do movimento, que é um absurdo, mas é o que vai dar notícia. Nós temos um grupo hoje de direita, ultradireita, muito estruturado, que tem uma capacidade de capilarização de notícia muito maior do que a esquerda.
Então, eu acho que vai depender muito. E veja bem, nós vamos estar paralelamente com a CPI do golpe, de 8 de janeiro. Quer dizer, então, eu penso que essa CPI do 8 de janeiro, ela terá, provavelmente, mais audiência no todo do que a CPI do MST, o que é bom para o MST, na verdade. Agora, também é uma oportunidade, tem pessoas absolutamente competentes e capazes ali, para que se mostre o trabalho que é feito. A divulgação desse trabalho é que é a questão, né? Porque você imagina 3 horas de determinado depoimento, em que alguém, um dos líderes do MST, tem tanta gente boa, o João, muita gente preparada. Então, 3 horas de um depoimento onde seja mostrado todos os trabalhos que fazem, mas depois o que a mídia vai selecionar? Vai ser uma pergunta de um desses ultradireita aí, mais radical. Nós temos que ver algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. Eu escrevi um artigo que saiu ontem, que chama Passou a Boiada, uma coisa assim, saiu ontem no IG e no Jornal do Rio de Janeiro, dizendo isso. Por que está acontecendo no Brasil? Você está vendo esse recrudescimento da questão, por exemplo, do trabalho escravo, está aparecendo aos borbotões. Porque durante 4 anos do governo Bolsonaro, houve uma desregulamentação total das regras todas. Aquilo que aquele Salles falou lá nisso, vamos aproveitar a pandemia e passar a boiada, eles passaram a boiada, não tinha nenhum tipo de controle. É uma dificuldade governar o Brasil hoje. Olha que eu nunca serei governo, porque eu nunca quero mexer com política. Mas eu observo e vejo que o governo Bolsonaro desestruturou naquilo que é mais importante praticamente todas as áreas. Acabou com a saúde, acabou com a educação, acabou com a economia. E nessa área específica do campo, é muito interessante. Por que eu escrevi esse artigo? Eu tenho muitos amigos da área do agronegócio. Até tenho fazenda, eu gosto e tal, sou filho de roceiro, de pequeno fazendeiro, mas de roceiro e tal. E eles, na época do Lula, os governos primeiros do Lula, eu me lembro que eles falavam que o governo é excepcional, é ótimo, gostavam daquilo ali. Então, hoje, por que o agronegócio, a direita do agronegócio, não o agronegócio, a direita radical do agronegócio é contra o governo Lula? Em parte, no meu ponto de vista, porque eles se beneficiaram dessa falta de regulamentação absoluta, podiam fazer tudo. Isso não é óbvio que o grande empresário não pensa assim, o empresário sério que produz não pensa assim. São grupos que, inclusive, informação que eu tenho, estão sendo investigados como financiadores do 8 de janeiro. Que está faltando chegar nos financiadores, alguns do sistema agropecuário, está faltando chegar nos políticos que apoiavam, que são ligados também a esses grupos, e está faltando chegar em alguns militares. Então, o momento é muito complexo. Eu acho que uma CPI, num momento complexo como esse, ela tende a não ser positiva. Mas vamos dar um voto de confiança ao Congresso, e especialmente aos membros que forem chamados para depor. De fato, Cacá, é um momento excepcional que a gente está vivendo. Muita coisa e o povo brasileiro precisa estar atento e precisa estar acompanhando de perto. Conversamos com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacaia. Muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. É sempre um prazer escutá-lo. Uma alegria enorme, fico à disposição de vocês, especialmente para falar sobre temas tão importantes para o país. Abraço grande. Abraço. E agora a gente faz um intervalo rapidinho e volta daqui a pouco. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. A Câmara dos Deputados aprovou na última semana requerimento de urgência do projeto que institui o novo arcabouço fiscal. E agora a proposta poderá ser votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões. O projeto substitui o teto de gastos implementado em 2016 pelo governo de Michel Temer. A proposta é uma das prioridades da equipe econômica do governo Lula. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o deputado Carlos Zaratini, que é deputado federal pelo PT no estado de São Paulo. Deputado Zaratini, tudo bem? Prazer recebê-lo no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre a gente estar com vocês. Deputado, foi aprovado em regime de urgência aí a proposta do arcabouço fiscal. Agora, ela pode entrar direto na pauta já nesta próxima semana.
Eu queria lhe ouvir como é que foi todo esse processo na Câmara dos Deputados e qual a expectativa agora, nesta próxima semana, de aprovação desse projeto tão importante aí para a economia brasileira. Bom, em primeiro lugar, o projeto ficou muito bem escrito, muito bem elaborado pela equipe do Fernando Haddad, né? É um projeto que acaba com o teto de gastos, é um projeto que garante recursos para a educação, para a saúde, que garante recursos para o Bolsa Família, garante recursos para investimento, que é muito importante para o Brasil. E esse projeto ele foi sendo costurado, foi sendo discutido. O Fernando Haddad teve uma paciência muito grande e uma disposição muito grande de conversar com todas as forças políticas, e o resultado foi a aprovação da urgência por larga maioria, 367 votos. E agora, na terça ou na quarta-feira, a gente deve votar o projeto finalmente, né? E aí vai para o Senado. Aí, eu gostaria de ouvi-lo, deputado, sobre essa votação que o senhor já mencionou, que deve acontecer já nessa próxima semana, sobre a matéria em si. Há um elemento aí das excepcionalidades a ser discutido, né? Tem alguns deputados, alguns parlamentares que defendem, por exemplo, que o Fundeb fique fora como excepcionalidade, o piso da enfermagem também. Gostaria de ouvi-lo sobre isso, como tem sido essa articulação no Congresso, na Câmara dos Deputados. Bom, esse é um problema que a gente vai ter que tentar resolver agora na negociação, né? Não é um problema tão grave, mas é importante que ele seja resolvido. O que acontece? Não é o caso do piso da enfermagem, mas é o caso, por exemplo, do Fundeb. Ele normalmente como ele é vinculado à receita, e o projeto diz que os gastos vão aumentar 70% do aumento da receita, então o que vai acontecer ao longo do tempo? O Fundeb vai crescer e vai apertar as outras despesas, vai diminuir as outras despesas, porque ele vai crescer 100% da receita, enquanto que a despesa só pode crescer 70%. Não da receita, do aumento da receita. Então, é um problema que ao longo dos anos vai dando um problema de ajuste, né? Então, a verba da saúde também ela é calculada sobre a receita corrente líquida. Então, a verba da saúde e da educação estão garantidas. O que vai ficar espremido? As outras despesas, principalmente as de investimento. Então, esse é o problema que a gente enxerga, um dos problemas que a gente enxerga, mas que não vai ter problema nesse início. Vai começar a ter dificuldade daqui a 5, 6 anos. Agora, deputado Zaratini, muito foi se falado desde quando foi lançado o primeiro esboço da proposta do arcabouço fiscal, do quão ele era importante aí para os próximos anos, para o desenvolvimento, até porque várias áreas ficaram sucateadas nos últimos 6 anos. Eu queria que o senhor trouxesse aqui para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual a importância de se aprovar o arcabouço fiscal, na proposta como ela foi enviada aí pelo governo. Bom, em primeiro lugar, essa proposta é uma proposta que resolve um problema, que é a queda do teto de gasto. O teto de gasto, ele já estava... Você sabe aquele teto que vai caindo o gesso, né? Que a gente vê por aí de vez em quando o gesso despencando. Esse era o teto de gasto do Michel Temer, já tinha ido para o saco, né? E isso causava um grande problema em todos aqueles que olham para a economia brasileira, as empresas, os investidores, porque eles não sabiam o que ia acontecer, o que o governo vai fazer. O Lula chegou aí, o que ele quer fazer agora? E a proposta que o Haddad encaminhou é uma proposta que, ao mesmo tempo que garante esses recursos para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento social, ele também estipula uma certa ordem econômica, uma ordem que garante que não vai haver um gasto extraordinário que quebre a economia brasileira. Então você pode observar que no longo prazo, os juros, não estou falando do juros Selic não, que esse presidente do Banco Central irresponsável continua mantendo em 13,75, mas os juros de mercado de longo prazo já começaram a cair. Começaram a cair por quê? Porque
os agentes econômicos começam a enxergar que o governo não vai ser irresponsável na sua gestão. Falando sobre essa responsabilidade do governo federal na sua gestão, né? Há um compromisso bastante contundente do presidente Lula e de toda a sua equipe com as questões sociais para evitar a população em situação de miséria ou de extrema miséria. Os programas sociais já foram reestruturados, estão sendo implementados, mas depende aí da relação com o Congresso e da votação dos parlamentares para dar realmente vazão e dar caminho a essas ações, né? E aí a minha pergunta para o senhor deputado é sobre essa aprovação da urgência da votação do arcabouço já em plenário e não passando por comissões. Como é que os deputados que estão aliados ao governo avaliaram essa situação? Isso demonstra que há ali por onde o governo federal vai ter governabilidade junto ao Congresso? Isso é um bom indicativo? Como foi avaliado pelos senhores e pelos seus pares? Olha, esse é um primeiro passo muito importante. A gente aprovar esse projeto é muito importante. Em seguida, nós vamos votar a reforma tributária, que também é muito importante para o país. E aí, nosso objetivo é ir consolidando uma base parlamentar. É importante que todos que estão nos ouvindo entendam que o governo do presidente Lula é um governo que elegeu uma minoria parlamentar. Nós não ganhamos a presidência com um presidente do campo da esquerda, mas o Brasil elegeu um Congresso de centro-direita. Então, isso é uma contradição que tem que ser resolvida, e tem que ser resolvida à base da negociação política. Então, nós temos que procurar atrair partidos para a base política do governo e governar com esses partidos. Isso é um trabalho bastante árduo. Quem está levando à frente é o nosso companheiro Padilha, que tem organizado a Secretaria de Relações Institucionais, as lideranças do Congresso, né? E com isso a gente vai formando. Agora, logicamente, por ser um Congresso de centro-direita, muitas das coisas que nós gostaríamos de fazer, nós não vamos fazer de forma integral, né? Veja vocês, o Lula mandou um projeto tratando da igualdade salarial dos homens e das mulheres, né? Que é um absurdo, porque o Brasil está na Constituição que não existe essa diferenciação de sexo no mercado de trabalho. No entanto, muitas empresas pagam salário maior para o homem do que para a mulher na mesma função. O Lula mandou um projeto dizendo a punição que as empresas teriam caso fizessem essa diferenciação. E lá, quando chegou lá na Câmara, a direita foi reduzindo as punições, foi diminuindo, entende? Por quê? Porque eles querem continuar fazendo isso. Então, apesar do projeto ter ido, ele vai sair do Congresso menor do que ele foi, né? Quando a gente fala, por exemplo, precisamos reformar, reorganizar as relações de trabalho, né? Rever trechos da reforma trabalhista do Temer, queremos dar direito aos trabalhadores de aplicativos, queremos retomar os direitos dos trabalhadores, nós vamos ter grande dificuldade para fazer isso se não houver mobilização popular. Nós precisamos que o povo se mobilize, né, em torno dessas questões. E isso é papel de quem? Das organizações sociais, dos partidos políticos de esquerda. Nós temos que fazer, para cada uma dessas bandeiras, nós temos que lutar nas ruas também para que elas sejam aplicadas. Agora, na votação da urgência, para que ele não pule essas etapas das comissões, foi aprovado por uma ampla maioria. Isso deu um certo conforto aí para o governo e para a sua base. Expectativa na votação em plenário, porque para aprovar ele precisa de maioria simples. É isso mesmo, deputado? Como é que está a expectativa para ele entrar no plenário para votação? Ele vai precisar de 257 votos, né? Que é 50% mais um. Eu acho que nós vamos ter esses votos com tranquilidade, né? Porque quando se discutiu a urgência, já se sabia qual era o texto que vai à votação. Provavelmente vai ter pequenas modificações, mas nada estrutural.
Então, quando chegar no plenário, todo mundo que votou a favor da urgência provavelmente vai manter o voto favorável ao projeto. Então, eu não vejo aí muito perigo de que esse projeto não seja aprovado. E referente a, inclusive, essa articulação com outros partidos, o senhor já bem colocou essa articulação, digamos, a ação que a direita, a centro-direita e a extrema-direita vem fazendo. Queria que o senhor também pudesse relatar um pouco como tem sido esse embate, esse trabalho diário ali no Congresso, porque esses parlamentares se utilizam muito das redes sociais e usam ali o Congresso, a Câmara dos Deputados, como um palco para fazer as suas gravações, os seus vídeos de impacto. E aí eu gostaria de ouvir o senhor sobre essa atuação, esse tipo de forma como eles lidam com aquele espaço que é um espaço de servir ao povo brasileiro. Você descreveu bem. O objetivo deles é fazer as tretas, é fazer os memes ali no cenário do Congresso Nacional, né? Isso aí é muito bom para ganhar like, mas é ineficaz do ponto de vista do jogo parlamentar. Então, quem está lá no jogo parlamentar tem que conversar, tem que discutir, tem que debater. Não dá para ficar atacando, tretando, criando divergências falsas. Isso aí vai isolando esses caras. Então, essa facção bolsonarista raiz, essa turma da extrema-direita, está isolada do ponto de vista do jogo parlamentar. O que não quer dizer que nós temos uma ampla maioria, mas vamos dizer que eles se auto-isolam na medida que eles não fazem política e só querem jogar para as redes sociais. Tá certo, então conversamos com o Carlos Aratini, que é deputado federal do Partido dos Trabalhadores por São Paulo. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje, e a gente acompanha a partir da próxima semana essa votação em plenário desse importante projeto. Legal, gente. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos que nos ouviram e vamos trabalhar para que esse governo dê certo, com certeza. Abraço. No nosso momento cultural de hoje, vamos bater um papo com o músico, apresentador e ex-VJ da MTV Brasil, Luiz Thunderbird, que vai falar sobre o legado da nossa rainha do rock, a Rita Lee, que nos deixou recentemente. Thunderbird, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vindo. Olá, amigos, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu sou ex-MTV, mas sou atual TVT. Meu programa passa na TVT. Então tá tudo certo, estamos em casa. Estamos em casa, exatamente. Thunderbird, vamos falar um pouco da Rita Lee, uma perda comentada no Brasil e no mundo. A Rita era conhecida por uma capacidade de fazer poesia nas suas músicas. Queria te ouvir sobre o legado da nossa eterna rainha do rock, Thunderbird. Bom, a Rita Lee, eu a conheci já ainda nos anos 60, né? Eu lembro de ela com os Mutantes, participando de festivais de música, acompanhando Gilberto Gil com os Mutantes. Ali ela já era encantadora, né? Ela tinha uma figura incrível. Aliás, os Mutantes sempre tiveram essa figura incrível, né? Eles usavam fantasias, eles faziam um rock moderno, eles eram engraçados, eles eram legais, inteligentes, super talentosos. Então, a Rita vem desde essa fase, né? E quando ela saiu dos Mutantes, ela rapidamente engrenou numa carreira solo espetacular. Na verdade, ela montou uma outra banda, e esse caminho para montar essa outra banda foi muito interessante, porque ela lançou 2 discos solo, quer dizer, ela gravou 2 discos solo. Depois ela fez um disco com a Lucinha Turnbull, um disco que chama-se As Cerebrinas do Éden, com a genial Lucinha Turnbull. Então, assim, a partir daí veio o Tutti Frutti. E daí que o Tutti Frutti lançou os discos de rock mais legais dos anos 70. Eu destaco Atrás do Porto Tem uma Cidade. Fruto Proibido, amigos. Fruto Proibido tem todas as músicas, são espetaculares. E a gente conhece quase todas de cor. Eu conheço todas, mas vocês devem conhecer Ovelha Negra, esse tal de rock and roll, sabe? Não tem como. Rita Lee plantou ali raízes fortes no popular brasileiro. Quando ela decide
saíram para uma carreira solo, evidente mesmo, ela e Roberto de Carvalho, ela planeja voos maiores, então ela se liberta da coisa da rainha do rock, porque ela não gosta dessa expressão, inclusive, porque rainha é careta e tal, mas assim, a gente pode dizer que, não, ela disse isso, né? A rainha é muito careta e tal, porque a Rita Lee é muito louca e sempre foi, sempre será, mas assim, a gente diz que é a rainha porque ela é a número 1, ela é a grande roqueira brasileira, e até hoje é insuperável, ela tem súditos, ela tem seguidoras, mas ainda é a grande mulher do rock nacional. Acontece que na carreira solo, ela ampliou esse universo rock para o universo pop rock, e daí gravou discos inesquecíveis. A gente conhece Lança Perfume, a gente conhece Saúde, a gente conhece todos os hits da Rita Lee. A Rita Lee sempre esteve muito presente com a gente porque ela estava nas músicas das novelas. E assim, discos soberbamente bem produzidos por Roberto de Carvalho. Então a carreira solo dela foi muito contundente. E ela não deixou a gente de lado, ela trabalhou muito. Apesar de ela ser muito louca e ser roqueira e tal, ela nunca deixou de trabalhar, ela trabalhou muito com a gente eu tô falando, entendeu? Nunca deixou a gente na mão, sabe? Eu lembro que no final dos anos 80, no final dos anos 80, ela fez um programa de rádio. Acho que foi no 89 FM. E era um programa muito louco e tal. Em 1990, você sabe muito bem, eu fui chamado para inaugurar a MTV Brasil. E assim, eu não sabia o que era ser VJ, nem nada, e eu fui lá, e de repente eu estava lá, e de repente eu soube que a Rita Lee estava lá. A Rita Lee fez um dos programas mais loucos da MTV Brasil. Chamava TV Lisão. Era um programa espetacular, com uma equipe incrível. Ali tinha Antônio Bivar na redação, ali tinha Paulo Van Poser na cenografia, ali tinha Adriano Goldman na direção. Adriano Goldman é o cara que dirige a fotografia de The Crown, lá da BBC. Então, assim, ela montou uma equipe, e ela fez um ano de programa, a coisa mais incrível do mundo. Um dia a gente vai recuperar esse arquivo da MTV para a gente poder rever essas coisas maravilhosas. O canal da própria Rita o canal da própria Rita tem alguns trechos. Eu era muito nova nos anos 90, 91 para me lembrar assim de memória, mas eu fui, né, fui tentar assistir um pouco desse programa, e tem alguns trechos no canal da Rita, para quem tiver interesse, é muito interessante realmente. Era assim, subversivo o suficiente para ela, né? Mas aproveitando, Thunderbird, que eu queria te fazer uma pergunta, inclusive sobre essa atuação da Rita em outros campos que não necessariamente a música. Ela escreveu livro, ela foi apresentadora, falamos aqui do TV Lisão, mas ela teve um talk show no GNT, ela participou do Saia Justa, ela era uma multiartista de uma grandeza, e eu queria que você pudesse falar um pouco dessa grandeza dela, para além da música, que você já bem trouxe, assim, vários aspectos, mas um pouco desse outro campo, inclusive da autobiografia dela. Ela é uma artista multimídia, então assim, ela não se contentava em fazer música, ela fez cinema, ela fez televisão, fez lá a MTV, tem um despertador tocando aqui para avisar eu que eu tenho que estar no ar com vocês. Sim, ela fez o TV Lisão na MTV, ela fez no GNT 2 programas, inclusive o Saia Justa, a primeira geração do Saia Justa com ela, uma formação espetacular, com a Marisa Hort. É incrível aquele programa, eu adorava. Acho que a Valde Vogel também estava. Era demais. E a Rita era a Rita Lee. Então, assim, tinha momentos que ela falava assim, eu não vou falar nada. Daí ela ficava fazendo um crochêzinho, assim. Tipo, a gente está aqui mesmo tricotando, tá, pessoal? Ela dava esses recados subliminares maravilhosos, entendeu? É uma figura que ela não parava, Quando veio a MTV, assim, eu lembro quando ela saiu da MTV, ela me deu uma sumida. Mas rapidamente ela falou assim, quer saber? Todo mundo está gravando um acústico, eu vou gravar um acústico. Ela fez um puta acústico MTV. Um puta acústico, um dos mais legais que a gente gravou na MTV foi com a Rita Lee. E ela não parou de tocar e de cantar. Eu tive a honra, Gente, vocês não imaginam o que aconteceu. O ano era de 2000, a MTV fazia 10 anos.
eu tinha um programa que chamava-se Tempo MTV, onde eu levava ao programa pessoas que fizeram parte da história dos 10 primeiros anos da MTV. E um dia chegou para mim e falou assim, a Rita Lee vem. Eu falei, uau! E daí eu me preparei para isso, e ela veio, fez o programa comigo, e durante o programa ela falou pro Roberto, pô, Roberto, a gente podia chamar o Thunder para cantar com a gente, né? E eu fiz, oh meu Deus do céu, oh minha Virgem Maria! Ela estava lançando o disco 3001, ia lançar esse disco no Via Funchal, e me chamou para cantar uma música com ela. Eu passei uma semana tremendo, de louco, assim, esse foi o Rickenbacker passando por aqui. Foi uma semana muito louca, especial, pensando na situação que eu ia passar, assim, cara, sério, você vai cantar com a Rita Lee. E daí eu fui lá, e foi lindo, e ela me tratou de uma forma espetacular, ela foi fofa, eu muito nervoso, cantei com ela, dancei com ela, carreguei ela no colo e rodei ela no palco. Depois de um mês, eu recebo outro telefonema falando, Thunder, a gente vai fazer aquele show no Ibirapuera, na Praça da Paz, só que lá vai ter mais gente, tá? Você topa? Eu falei, claro! E foi maravilhoso. Então, assim, a minha convivência com ela sempre foi de discípulo para ídolo, sabe? Eu era súdito mesmo. E assim, sempre que eu ouvia a Rita Lee, ela foi viva, inteligente, perspicaz, esperta, dava toques maravilhosos. Ela era muito assertiva quando ela se posicionava politicamente, sabe? Ela era feminista lá nos anos 70, gente. Se você ouvir Luz del Fuego, que é uma música do disco lá de 75, uma música absolutamente feminista. E ela tinha essa bandeira, ela tinha essa coisa. Quando ela falava sobre o assunto drogas, por exemplo, ela não tinha aquela coisa moralista, muito pelo contrário. Uma pessoa com uma mente aberta, né? Com uma consciência política, inclusive. Temos que ressaltar isso, né? Foi uma pessoa muito consciente. Então, assim, é impossível não se apaixonar pela Rita Lee e sentir a perda dela. Muito à frente do seu tempo, lutou contra a ditadura, bateu de frente, usou música e poesia para contrapor aquele tempo ditatorial brasileiro e chegou nesse nível que chegou com essa legião de fãs. Agora, a minha pergunta, Thunderbird, qual é a música preferida? Eu tenho a minha, e a tua, Ana? Meu Deus do céu, olha, são tantas, meu Deus do céu. Mas eu tenho a minha, e a minha são coisas da vida. Essa música é maravilhosa. Maravilhosa. Vou ficar com Minas de Sampa, então, para sair do comum, Minas de Sampa, para sair do comum, sim. Porque é um rockão que ela faz falando da tradição paulistana, que é emblemático. Eu vou ter que escolher um disco inteiro, que é o Fruto Proibido. Fruto Proibido também é excelente. Ali tem um disco muito assim, talvez o melhor disco de rock and roll feito nos anos 70 no Brasil. E ali tem Ovelha Negra, que na época eu me identifiquei, eu tinha 14 anos, eu ouvi Ovelha Negra e falei, cara, Rita, sou eu! Entendeu? Eu ouvi esse tal de rock and roll e falei, nossa, bicho, sou eu! Sabe assim? E antes disso, Mamãe Natureza é um disco de 74. E ela já dá os toques, cara. Ou a gente cuida da natureza ou a gente vai se dar mal. E a gente está se dando mal, porque a gente não ouviu a Rita, entendeu? A gente ouviu a música, mas não levou a sério o que ela falava. Que artista. Incrível, né? Ela é muito avant-garde, né? Ela foi muito à frente de tudo que a gente possa imaginar. Você comentou rapidamente sobre a Lucinha Turble, que foi a primeira guitarrista que acompanhou ela nessa fundação do Tutti Frutti. E você, inclusive, tem um trabalho de documentário que você é um dos coautores, né? Daria para a gente falar só da Lucinha aqui, pela trajetória dela. Vamos trazê-la na TVT. Vamos trazê-la na TVT, com certeza. Aí fica a dica, a gente já vai aqui captar e anotar no nosso caderninho. Mas eu queria também trazer essas figuras mulheres dentro do rock, no período em que elas
Elas iniciaram as suas carreiras juntas, criando o Tutti Frutti, sendo uma expressão, para além de serem só mulheres no rock, mas de uma qualidade excepcional de não só como mulheres. Eu ouvi muito isso nesse período aqui agora. A Rita Lee não era só uma grande mulher do rock, ela era uma pessoa grande no rock. Então eu queria que você falasse dessa dupla feminina aí, qual que era esse alvoroço de Lucinha e Rita juntas nesse meio. Eu tenho um trabalho musical com a Lucinha, né? Eu faço uma dupla com ela. A gente vai tocar no Festival Inédit mês que vem. A gente fez vários shows juntos. E daí eu como documentarista, né? Fez o documentário sobre a Lucinha. A gente ficou muito amigo. Então, assim, para o documentário eu ouvi muitas histórias incríveis. Mas depois disso, depois que nos tornamos amigos e estamos na estrada e tal, assim, eu ouvi histórias incríveis da dupla, de aventuras das duas. Elas se davam muito bem, eram grandes amigas e, assim, eram mulheres fortes, mulheres com personalidade, mulheres com iniciativa. Elas caminharam juntas durante um bom tempo, depois se afastaram, depois se juntaram de novo. Quando a Lucinha saiu do Tutti Frutti, ela foi cantar com Gilberto Gil, né? E daí fez parte do Refavela e fez a turnê de lançamento. Depois ela gravou no disco Refestança, que tem Rita Lee e Gil, tá lá a Lucinha, entendeu? E depois ela voltou a cantar com a Rita, em 91. No disco Saúde, que é um dos melhores discos solo da Rita, a Lucinha tá lá. E depois a Lucinha foi para a Alemanha, e daí voltou para o Brasil nos anos 90, voltou a cantar com a Rita. Então, assim, elas, amigas para sempre, assim. Eu acho que não sei se ultimamente elas estavam muito em contato. Na verdade, ninguém estava muito em contato com a Rita ultimamente, né? Tava difícil, porque ela estava lidando com essa situação. Então, mas assim, são duas figuras maravilhosas. O rock teve muita sorte de ter essas duas figuras, né? Eu acho que tem pessoas que herdaram isso um pouco, dessas duas figuras fortes. Eu acho que Marina Lima, eu posso colocá-la também no panteão do rock. Eu posso falar da Pitty, que é uma roqueira, né? E eu tenho certeza que a Pitty coloca a Lucinha e a Rita como norte, né? Como o que seguir, né? E hoje em dia, assim, as pessoas falam assim, o rock, cadê o rock? O rock está aí, está fortíssimo, está maravilhoso. Tem vários expoentes, várias bandas incríveis de rock, que todas que ouviram em algum momento a Rita Lee. Perfeito, então conversamos com o músico, apresentador aqui da TVT e ex-VJ da MTV Brasil, Luiz Thunderbird. A gente fala com essa animação sobre a Rita Lee, infelizmente a perdemos na semana passada, mas fica aqui essa animação porque, inclusive, no final da uma biografia, que é a primeira biografia dela, ela coloca exatamente essa questão. Acho que fiz pessoas felizes, então por isso que a gente fala com tanta felicidade sobre ela e sobre o que ela fez por todos nós. Thunderbird, muitíssimo obrigado, foi ótimo conversar com você e saber tantas histórias. Espero que a gente possa repetir mais vezes. Eu aguardo o convite, obrigado a vocês, bom trabalho, e a TVT é uma emissora das mais legais. Eu estou dizendo isso não é porque eu faço parte de vez em quando da programação, não. É porque é uma TV livre, é uma TV independente, é uma TV consciente. E a gente precisa disso. A gente passou por um período muito difícil para o Brasil e a gente tem que estar atento para isso não se repetir. A gente está atento, eu tenho certeza disso. Tchau, pessoal. Abraço. Abraço. E com esse belo papo maravilhoso com Thunderbird sobre a nossa eterna musa, a rainha do rock, Rita Lee, que nos deixou, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana, Ana Rosa. Encerramos mais uma edição do programa. Aproveito para fazer aquele recadinho de sempre, que é reassistir algumas das entrevistas de hoje ou dos programas anteriores. Vai lá no nosso YouTube, youtube.com/RedeTVT, tá tudo lá. E aproveita também, segue a gente nas redes sociais, @RedeTVT. Forte abraço para quem nos acompanhou no dia de hoje. Até a semana que vem. Pessoal, obrigado pela companhia, você que nos acompanha toda semana aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Cuidem-se todos. A gente se encontra no próximo final de semana. Tchau!